Você olha para a Amazônia e vê o pulmão do mundo, um santuário virgem e intocado pelo homem desde o início dos tempos, certo? Essa é a imagem que vende a ideia de pureza primitiva. Mas, cientificamente, essa imagem é uma mentira absoluta que durou séculos. O que você chama de natureza selvagem é, na verdade, o maior cemitério urbano encoberto do planeta. A ideia de que a Amazônia sempre foi um inferno verde vazio, habitado apenas por pequenas tribos nômades em harmonia passiva com a natureza, não é apenas um erro histórico. É um apagamento cultural. A verdade enterrada sob as raízes é que a floresta que vemos hoje é uma anomalia pós-apocalíptica, o resultado de um silêncio trágico. Imagine sobrevoar a bacia amazônica no ano de 1491. Você não veria apenas um oceano monótono de árvores. Você veria fumaça subindo de milhares de lareiras e queimadas controladas. Você veria estradas largas e retas conectando horizonte a horizonte. Era um mundo barulhento, densamente povoado e vibrante. E os primeiros exploradores descreveram cidades brancas brilhantes e populações de milhões nas margens do rio. Mas quando cientistas voltaram séculos depois, a selva havia engolido tudo. Arqueólogos ocidentais riram dos relatos, chamando-os de alucinações tropicais, afirmando que o solo ácido dissolveria qualquer civilização. Por muito tempo, a história oficial decretou que a civilização complexa era impossível nos trópicos. Disseram que a Terra era pobre demais para sustentar grandes populações. A Amazônia foi classificada nos livros como um vazio demográfico eterno, uma fronteira que o homem nunca conquistou de verdade. Mas nos últimos 5 anos, a tecnologia LIDAR mudou o jogo. Lasers disparados de aviões capazes de ver através da copa das árvores revelaram o impensável no Xingu, no Acre e na Bolívia. Onde víamos apenas mato, o computador desenhou linhas retas perfeitas e fundações ocultas. Não eram apenas cabanas dispersas. Eram pirâmides de terra de 20 metros de altura, praças cerimoniais gigantescas e fossos defensivos que se estendiam por quilômetros. A escala das construções rivalizava com as civilizações antigas da Europa, mas feitas de terra e madeira, materiais que a floresta escondeu bem. Essas varreduras a laser revelaram uma rede de cidades-jardim. Eram assentamentos urbanos de baixa densidade, interconectados por uma engenharia civil sofisticada. Eles não lutavam contra a floresta, eles a desenhavam. Onde nós usamos concreto, eles usavam terraplanagem massiva para moldar o continente. Eles desviavam rios e criavam represas para a piscicultura industrial em escala continental. Estamos falando de uma sociedade que alterou a topografia de uma área gigantesca, deixando cicatrizes geométricas que provam que a Amazônia não é um parque natural, mas uma obra de engenharia abandonada. Mas aqui está a parte que os livros de escola escondem, porque muda completamente a nossa visão de tecnologia antiga. A maior prova da sofisticação deles não está nas estruturas, mas no próprio chão. Em grandes partes da Amazônia, o solo é a terra preta de índio. Um solo negro, rico em nutrientes e cerâmica, que desafia a geologia local. Isso não é natural. É biotecnologia pura. Essas civilizações hackearam o solo pobre da floresta. Eles criaram uma terra artificial, um legado químico capaz de sustentar a agricultura intensiva para milhões de pessoas, mantendo a fertilidade por milênios. A biodiversidade de hoje é o resultado desse cultivo intencional. Então vem a pergunta inevitável. Se eles eram milhões, se eles tinham cidades e engenharia avançada, onde estão todos eles? A resposta é o capítulo mais sombrio da história humana nas Américas. O apocalipse não veio de meteoros, veio em navios. Quando os europeus chegaram, trouxeram passageiros invisíveis. Varíola, sarampo, gripe.
armas biológicas involuntárias que não precisaram de exércitos. Esses patógenos viajaram pelas rotas comerciais amazônicas, aquelas mesmas estradas reveladas pelo lidar, muito mais rápido que qualquer conquistador. As doenças subiram os rios como um incêndio florestal biológico, dizimando tribos que nem sabiam da existência do homem branco. Estudos recentes indicam que entre 90% a 95% da população amazônica foi exterminada em um colapso instantâneo. As grandes cidades-jardim tornaram-se necrotérios a céu aberto. O sistema social ruiu e o silêncio caiu sobre a bacia. Sem os engenheiros para podar, queimar e gerenciar a paisagem, a natureza retomou o controle com violência. A floresta, superadubada pela terra preta e liberada da pressão agrícola, cresceu descontroladamente sobre as ruínas, engolindo pirâmides e estradas em poucas décadas. E aqui está o detalhe perturbador que muda como você vê a floresta hoje. Aquelas árvores de frutas que parecem selvagens são, na verdade, as descendentes das plantações abandonadas dessas pessoas. A distribuição das árvores na Amazônia moderna mapeia exatamente as antigas cidades perdidas. Nós olhamos para um jardim feral e chamamos de natureza intocada. Estamos, na verdade, caminhando sobre as ruínas vivas de uma civilização perdida. A densa vegetação que tentamos preservar hoje é um monumento vivo ao maior colapso demográfico da história, alimentada pelos corpos e pelo solo de quem viveu lá. A lição brutal é que o conceito de natureza virgem é um mito moderno. O ser humano moldou a Terra muito antes da Revolução Industrial. A Amazônia nos lembra que civilizações inteiras podem desaparecer, deixando para trás apenas o solo fértil de seus túmulos para alimentar o futuro.